Olá e bem-vindos ao Vazio. Se você gosta de conteúdos como este, não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais atualizações. Além disso, se gostou do vídeo, deixe seu like e siga-nos nas redes sociais. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Mulheres lindas, ricas, famosas e bem-sucedidas às vezes são muito infelizes em suas vidas pessoais. Basta pensar na história da performer turca de arabesco, conhecida sob o pseudônimo de Bergin. A mulher mais famosa da Turquia, conhecida em todo o mundo, foi torturada por seu marido por muitos anos. Ele a espancou, desfigurou seu rosto com ácido e, finalmente, atirou nela. Nossa heroína de hoje é a performer equatoriana, atriz de televisão, produtora musical e designer de lingerie, Edith Rosário Barros Cisneros, mais conhecida como Sharon Laicicera ou simplesmente Sharon. Com seu próprio trabalho árduo, perseverança e talento, ela alcançou alturas que muitos só podem sonhar, tornando-se uma das maiores estrelas do Equador e da América Latina em geral. Sharon sonhava com a simples felicidade feminina, conforto familiar e um porto seguro onde pudesse voltar todas as noites e ser ela mesma. Mas o homem que ela amava, seu marido e pai de seu filho, via nela apenas uma fonte inesgotável de finanças para sua vida despreocupada e tranquila. Foi esse homem que eventualmente se tornou o culpado pela morte da favorita da nação em 2015. Mas, apesar da ampla divulgação, o ponto final nesse caso de alto perfil ainda não foi colocado até hoje. Biografia de Sharon Laicicera, primeiros anos. A futura estrela nasceu em 28 de março de 1974 na grande metrópole de Santiago de Guayaquil, localizada no Rio Guayas, na província de Guayas, Equador. O nome completo dado à menina ao nascer é Edith Rosário Barros Cisneros. Ela cresceu em uma família simples e bastante modesta, onde, além dela, havia outras duas crianças. Logo após o nascimento de sua filha, toda a família se mudou para a cidade de Durán, onde a futura rainha da tecnocumbia passou sua infância e juventude. Desde cedo, Edith era uma menina brilhante, ativa e muito artística. Em casa, ela era carinhosamente chamada de Charo ou Charito, e foi esse apelido que mais tarde se tornou parte de seu nome artístico. Quando criança, Edith era uma grande fã da popular série de comédia americana A Feiticeira, a Bevítida no original. Seu ídolo e objeto de imitação era a estrela principal do programa, a atriz cult Elizabeth Montgomery. A mesma menina começou a se chamar Charo, a Feiticeira, e sonhava em repetir o sucesso de sua atriz favorita. Desde cedo, ela se interessou por música e adorava cantar. Ela tinha um bom ouvido musical e uma voz razoável, mas não exatamente notável. No entanto, a menina conquistava todos com sua carisma natural, talento artístico e capacidade de se reinventar. Aos 8 anos, ela conseguiu vencer o festival infantil da cidade, interpretando as composições Eu Zorro Aí a Los Angeles. Quando se formou na escola, ela já havia ganhado vários prêmios em competições musicais municipais e regionais. Ela sonhava em se tornar uma cantora famosa e conquistar os grandes palcos, mas seus pais eram céticos quanto a esses sonhos. Eles acreditavam que Edith não tinha talento suficiente para se tornar uma estrela e, como sua família não tinha conexões no show business, a carreira de cantora não valia a pena sonhar. Seguindo o conselho da família, Edith decidiu ir para a universidade, escolhendo uma profissão mais prática e pé no chão como especialista em relações públicas na Universidade Estatal de Guayaquil, na Faculdade de Ciências da Comunicação. Mas seu sonho de se tornar cantora não desapareceu. Edith acreditava que tudo tem seu tempo e que ela deveria esperar um pouco para escolher o momento mais apropriado. Caminho para a fama. Enquanto estudava na universidade, Edith aceitava qualquer trabalho temporário e se aventurava como assistente de professor em um jardim de infância, vendedora de doces e de amorocho a uma bebida tradicional equatoriana, além de dançarina em um grupo criativo local, apresentando-se nas aberturas de artistas populares visitantes e grupos musicais. Mas tudo isso era apenas para economizar dinheiro, que mais tarde ela usou para gravar seu álbum de estreia, Corazón Valiente, lançado em 1998. Em 2005, a cantora lançou seu terceiro álbum de estúdio e recebeu o prestigioso prêmio como a primeira artista solo de tecnocumbia do país a liderar as paradas musicais. Em 2010, ela lançou seu quarto álbum intitulado A Pouco Aí. 2 anos depois, seu quinto álbum foi lançado, que infelizmente tornou-se o último de sua vida e carreira. Desde o início dos anos 2000 até sua trágica morte em 2015, Sharon foi autora,
apresentadora e co-apresentadora de muitos programas de entretenimento e shows de TV em canais do Equador e de outros países da América Latina. Ela também esteve ativa em séries de televisão e trabalhou como especialista em relações públicas para o canal TV. Além de uma carreira bem-sucedida na música e na televisão, Edith também decidiu se aventurar como designer de moda, criando lingeries sedutoras a partir de seus próprios esboços, e nesse campo ela também alcançou sucesso. A marca que ela criou rapidamente ganhou popularidade entre as mulheres em quase toda a América. Em qualquer empreendimento que Sharon se envolvesse, ela sempre alcançava grandes alturas e reconhecimento. Vida pessoal da performer. Apesar do sucesso vertiginoso nos palcos, na televisão e no mundo da moda, a vida pessoal de uma das maiores estrelas do Equador não era tão cor-de-rosa. Ela não gostava de tocar nesse assunto em conversas com a imprensa e evitava ao máximo essas perguntas dos jornalistas. No entanto, Sharon Laicicero estava constantemente na mira de inúmeras câmeras fotográficas e de vídeo, então esconder qualquer coisa dos olhos curiosos era simplesmente impossível. Sabe-se que, em meados dos anos 90, a aspirante a cantora teve um envolvimento romântico com um empresário e produtor musical chamado Eduardo Grey. Por vários anos, o casal esteve oficialmente noivo, mas o casamento nunca aconteceu, embora Edith tenha tido uma filha com ele, a quem chamou de Ari Samantha. A filha herdou a veia empreendedora e o talento artístico da mãe, também se tornando uma performer e atriz bastante conhecida, mas não conseguiu superar a mãe, apesar de todos os esforços e conexões disponíveis. Logo após se separar de Eduardo, Sharon iniciou um novo romance. Desta vez, seu escolhido foi um operador de televisão pouco conhecido, com quem ela se encontrou enquanto trabalhava em uma das telenovelas. O relacionamento se desenvolveu rapidamente. Após um breve noivado, o casal realizou um casamento modesto, tentando esconder o evento dos outros. No entanto, a notícia logo se tornou pública e o casamento durou pouco tempo. Sobre os motivos do súbito divórcio, a performer preferiu manter silêncio. Posteriormente, a artista teve relacionamentos românticos com um famoso empresário chamado Pedro Francisco, depois com um jovem dançarino do show de balé que se apresentava com ela no palco, assim como com alguns de seus colegas estrelados. Infelizmente, nenhum desses romances teve uma continuação séria, e Sharon terminou com seus namorados por várias razões. A própria performer não queria comentar sobre os eventos que aconteciam em sua vida pessoal. Ela criava a filha e se dedicava à carreira, mas ainda esperava que um dia encontraria um homem digno e amoroso. Relacionamento com Giovanni Lopes. Em 2009, a performer conheceu um jovem chamado Giovanni Lopes, que era mais de 10 anos mais jovem que ela. Ele também era nativo do Equador, mas, quando criança, emigrou com seus pais para os Estados Unidos. A família se estabeleceu na cidade de Nova York, onde praticamente toda a infância e adolescência de Giovanni ocorreram. Eles se encontraram pela primeira vez durante uma grande turnê da cantora nos Estados Unidos, mas, naquela época, a comunicação entre eles se limitava ao trabalho, e o próprio Lopes ajudava na organização das apresentações de Sharon. Provavelmente, mesmo então, os dois já sentiam uma simpatia um pelo outro. Além disso, descobriu-se que o jovem era um antigo fã da rainha da tecnocumbia e estava honrado em ter a oportunidade de trabalhar com ela pessoalmente. Um ano depois, Giovanni decidiu retornar ao seu país natal, o Equador. Ele trouxe consigo os designs que havia desenvolvido para artistas, sendo um deles criado especificamente para Sharon. Assim começou a colaboração entre eles, e quase imediatamente um romance tempestuoso surgiu. No início desse relacionamento, a performer já tinha 36 anos e Giovanni mal completará 24, mas a diferença de idade de 12 anos não os incomodava nem um pouco, e o casal não se importava com o que as pessoas ao redor pensariam ou escreveriam sobre eles na imprensa. Quase imediatamente, os amantes decidiram morar juntos. No entanto, é importante notar que os pais e a filha da performer tratavam seu novo escolhido com muita cautela. Eles não gostavam de Giovanni desde o início e decidiram que o jovem estava se envolvendo com a estrela apenas por interesses egoístas, e que, na verdade, ele não a amava, mas apenas queria usá-la. Sharon não deu ouvidos às advertências dos entes queridos porque acreditava que havia encontrado o homem certo para sua vida, com quem viveria muitos anos felizes. Logo, o casal se casou e começou a pensar em ter um herdeiro em comum. No entanto, enfrentaram um problema, pois a performer não conseguia engravidar.
Como resultado, ela decidiu fazer fertilização in vitro e, em maio de 2012, a celebridade de 38 anos deu à luz um menino, que foi chamado de Brian Giovanni Lopes. Giovanni, inicialmente, tentou ser um homem carinhoso e amoroso em quem se podia confiar em tudo. No entanto, assim que o casal se casou e a performer ficou grávida, o comportamento do jovem marido começou a mudar rapidamente, e ele literalmente se transformou em um tirano doméstico. Ele não procurava mais ganhar dinheiro por conta própria e estava bastante satisfeito com a posição de dependente. Gastava de bom grado o dinheiro da esposa em suas próprias necessidades, entretenimento, roupas caras e cuidados com sua aparência. Além disso, Lopes começou a abusar de bebidas alcoólicas e aparecia cada vez menos em casa, preferindo passar o tempo com amigos e amantes. Para piorar, Giovanni começou a insultar abertamente sua esposa, apontando para sua idade e beleza decrescente. Segundo alguns relatos, por causa de suas declarações e comentários ofensivos, Sharon decidiu fazer uma série de cirurgias plásticas para preservar sua juventude e parecer mais jovem para seu marido. Em particular, a performer aumentou os seios, fez um lifting facial e várias outras manipulações cosméticas. No entanto, todos os seus esforços foram em vão e não ajudaram a trazer paz e harmonia de volta à família. A rainha da tecnocumbia continuou a trabalhar ativamente, estrelando em séries de TV, apresentando programas de entretenimento e preparando material para a gravação de um novo álbum. Ela tentava sorrir em público e afirmava que estava finalmente feliz em sua vida pessoal, mas apenas as pessoas próximas sabiam como as coisas realmente estavam em sua família. No início de 2014, quando o pequeno Brian ainda não tinha 2 anos, a artista fez a primeira tentativa séria de romper o relacionamento com Giovanni, mas ele disse que só concordaria em se divorciar se Sharon lhe desse metade de seus bens e fundos em suas contas bancárias para que ele pudesse continuar a levar uma vida ociosa e despreocupada a qual estava acostumado. Sharon não podia concordar com essas condições, e por isso, começou a consultar advogados sobre como dissolver o casamento, mas ao mesmo tempo manter a propriedade e obter a custódia total de seu filho pequeno. Até o final do ano, a vida familiar tornou-se simplesmente insuportável, mas o casal continuava a desempenhar o papel de cônjuges felizes em público. Em uma última viagem familiar, na véspera do Ano Novo de 2015, a performer deu uma série de concertos festivos e também participou, junto com seus colegas estrelados, de vários eventos dedicados ao Natal e ao Ano Novo. Depois disso, exausta pelo trabalho, a jovem decidiu tirar pequenas férias e ir com amigos, marido e filho para a Costa Quente para relaxar um pouco, tentar organizar seus pensamentos e decidir o que fazer a seguir. Na noite de 3 de janeiro de 2015, todo o grupo decidiu fazer a viagem de volta, já que a jornada seria longa e eles estavam viajando, de carro. Os amigos decidiram seguir um ao outro e manter contato constante, caso alguém precisasse de ajuda. Eles planejaram coordenar todas as paradas no caminho com antecedência. Naquela noite, Sharon teve que dirigir porque seu marido tinha bebido bebidas alcoólicas o dia todo. Após algumas horas, o grupo fez uma parada em um posto de gasolina e decidiu jantar em um café à beira da estrada. Durante a refeição, a cantora e seu jovem marido tiveram uma grande discussão porque Giovanni pediu uma bebida, embora antes tivesse prometido não beber e dirigir, dando a Sharon a oportunidade de descansar e cuidar da criança. O casal discutiu por cerca de meia hora e não conseguiu concordar quem dirigiria o carro. No final, os amigos não suportaram e perguntaram se poderiam continuar o caminho. A cantora disse que não queria atrasá-los por causa dos problemas familiares, então eles poderiam seguir em frente e ele e Giovanni teriam que ficar um pouco mais. Os amigos concordaram relutantemente. Após mais meia hora, voltaram para o carro, deixando o casal em um café à beira da estrada, sem saber que nunca mais viriam Sharon viva. Novamente, um estranho acidente em 4 de janeiro, por volta das 2:30 da manhã, os amigos receberam uma ligação de um Giovanni agitado, pedindo para voltarem porque houve um acidente e Sharon poderia estar morta. Suas palavras foram um verdadeiro choque, pois ele não especificou detalhes e não estava claro o que tinha acontecido na estrada naquela noite. Quando eles retornaram, os serviços de emergência já estavam no local tentando ajudar a vítima e reconstruir a imagem dos eventos. Segundo Giovanni, na rodovia Rota dos Pilus, perto da província equatoriana de Santa Helena, por volta de 1h15 da manhã, sua esposa saiu do carro para acalmar seu filho chorando e trocar sua fralda. Naquele momento, outro carro bateu nela em alta velocidade. Esse carro, sem parar, fugiu do local do acidente.
A jovem foi jogada a várias dezenas de metros para o lado da estrada pelo impacto. Quando a ambulância chegou, ela ainda estava viva, mas morreu em breve devido a ferimentos graves e hemorragia interna. Giovanni ainda estava bêbado e confuso em seu depoimento, e sua história parecia estranha e não muito lógica. Portanto, a polícia decidiu detê-lo até amanhã para interrogá-lo detalhadamente quando estivesse sóbrio. Lopes confirmou as palavras dos amigos de que ele e sua esposa discutiram durante toda a noite e admitiu que, contrariando as promessas e proibições de sua esposa, ele desafiadoramente bebeu álcool para não dirigir e irritá-la. No depoimento de Giovanni, ele não viu o número da placa do carro que atingiu sua esposa. Ele nem sequer se lembrou da marca e apenas disse que o carro era branco. Não havia câmeras de vigilância naquele trecho da estrada e nenhum testemunho poderia ser encontrado. O próprio acidente parecia suspeito porque Sharon não se virou para o lado da estrada antes de sair da cabine e não se certificou da segurança, embora em uma estrada reta e deserta qualquer veículo pudesse ser visto e ouvido de longe, mesmo à noite. Quanto mais a polícia tentava correlacionar todos os fatos com a história de Lopes, mais o que havia acontecido parecia não um acidente, mas um assassinato premeditado. Giovanni estava confuso sobre o tempo e a cronologia dos eventos, não conseguia lembrar detalhes, mas o mais interessante é que ele não conseguia explicar por que o carro deles estava virado na direção oposta à rota que estavam seguindo. Após outro interrogatório, o marido da cantora falecida foi preso como principal suspeito no caso de sua morte. Os resultados da autópsia e o funeral de Sharon revelaram que o corpo da mulher falecida tinha numerosos ferimentos típicos de uma vítima de acidente de trânsito. No entanto, os especialistas também encontraram uma marca clara e bastante profunda no peito de Sharon que poderia ter sido deixada por um cinto de segurança. Este fato levantou ainda mais perguntas e suspeitas. Samantha, que passou as férias de Ano Novo na companhia de seu namorado, soube da tragédia pela cantora Sônia Ramos, amiga próxima e colega de sua mãe. A garota não conseguia acreditar que tudo isso estava realmente acontecendo. Ela ligou para seu pai, Eduardo Gray, e pediu para ele vir o mais rápido possível, para que pudessem ir juntos à casa de Sharon e começar os preparativos para o funeral. Após fazer todos os preparativos preliminares, o corpo da celebridade foi levado ao Coliseu Cerrado Volume Paladins Polo, na província de Guayaquil, para se despedir de uma das estrelas mais brilhantes do Equador. Milhares de seus amigos, colegas e fãs também compareceram. Este triste evento foi coberto em todas as principais publicações do país e foi anunciado um luto de um dia na televisão. Samantha, devastada pela tristeza, soluçava no ombro de seu pai, enquanto sua avó, avô, tio e tia estavam próximos. Todos os membros da família da celebridade falecida se recusaram a comentar sobre o que havia acontecido. Nenhum deles acusou diretamente Giovanni pelo ocorrido, mas todos mostraram uma atitude negativa em relação a ele. Investigações e uma decisão surpreendente do tribunal tornaram o caso um dos mais notórios da história do Equador. Foi amplamente coberto pela imprensa e colocou em risco a reputação do sistema judicial do país. O veredicto inicial chocou literalmente os parentes e fãs da celebridade, e a revisão do caso foi tão demorada que até hoje não se chegou a uma conclusão definitiva. O carro branco que supostamente atingiu a artista foi encontrado alguns dias depois. O carro tinha danos característicos que, como os especialistas determinaram, poderiam ter sido causados por um acidente ao atingir uma pessoa em alta velocidade. A proprietária do veículo era uma jovem chamada Tatiana Chaves, que negou categoricamente seu envolvimento no acidente. No entanto, o escritório do promotor abriu 2 processos criminais de uma vez, de homicídio culposo contra Tatiana e homicídio premeditado contra Giovanni. A história de Giovanni soava extremamente inconsistente. Ele estava confuso e se contradizia, às vezes reconhecendo o carro e até afirmava ter visto o motorista, para depois duvidar de suas próprias palavras, referindo-se à intoxicação alcoólica. Paralelamente, a filha e os pais da falecida também apresentaram uma declaração culpando o marido da cantora pelo incidente. Em sua opinião, ele nunca amou Sharon e tinha motivos para o assassinato, visando tomar seu dinheiro e obter a guarda da criança. Samantha observou que sua mãe consultou advogados pouco antes da tragédia sobre a dissolução do casamento. Ela também acrescentou que seu irmãozinho, que era o único testemunha do incidente, chora o tempo todo e repete que o papai é mau. No entanto, eles não envolveram a criança como testemunha para não causar ainda mais trauma psicológico a ele.
Após uma reconstrução detalhada dos eventos daquela noite, Tatiana foi descartada como suspeita ao comparar os horários e lugares onde Tatiana tinha sido vista antes e depois do acidente. Ficou determinado que ela não poderia ter estado fisicamente perto do local do acidente naquele momento, e seu carro tinha sido danificado em outro acidente. O outro carro logo foi encontrado como o que atingiu Sharon. O proprietário, Luiz Coro, que estava dirigindo naquela noite, foi preso. Naquela época, ele já havia conseguido substituir o farol quebrado e reparar outros danos no corpo, mas os especialistas conseguiram estabelecer que no local do acidente foram encontrados fragmentos de vidro de seu carro. Luiz admitiu tudo e disse que Sharon literalmente caiu sob as rodas de seu carro, e ele estava tão assustado com o que aconteceu que simplesmente fugiu. Em junho de 2015, Giovanni foi considerado culpado pelo homicídio culposo de sua esposa. Os especialistas provaram que o ferimento no peito da mulher causado pelo cinto de segurança foi causado por ela tentando se proteger antes que seu marido a empurrasse para fora do carro bem sob as rodas de outro carro. No entanto, o veredicto do tribunal chocou os parentes e fãs de Sharon, pois seu assassino recebeu apenas 3 anos de prisão. Um novo julgamento e tentativas de apelar o novo veredicto provocaram um grande alvoroço na mídia e geraram muitos protestos em todo o país. As pessoas exigiam uma punição justa para o assassino da estrela e favorita nacional. Já em julho do mesmo ano, os juízes envolvidos no caso foram suspensos e posteriormente demitidos. A nova equipe judicial cancelou o veredicto anterior, argumentando que uma série de erros administrativos e burocráticos foram cometidos. Todas as tentativas dos advogados de defesa de contestar a reversão do veredicto foram sem sucesso. Luiz Correiro foi absolvido da responsabilidade pela morte da cantora, mas ainda foi acusado de fugir da cena e tentar ocultar provas. Giovanni Lopes foi levado para todas as sessões. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e siga-nos nas redes sociais para não perder nenhuma novidade. Se ainda deseja ver mais desse tipo de conteúdo, clique nos vídeos que estão aparecendo na tela. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.